O Senhor para a amada igreja. Todos os amigos e amigas, boa noite. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Você crê na presença do Senhor? Está. Aonde Ele está, Ele pode curar. Aonde Ele está, Ele pode libertar. E aonde Ele está, Ele pode salvar. Amém? Vou cantar mais um louvor para Ele, para o Rei. Entregue a sua mente, seu coração, seu corpo para Ele. Por toda a minha vida, Senhor, te louvarei. Aleluia, parabéns. Pois teu fogo é minha vida, nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Tu me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Todas sobem as estrelas e ao mar seus eu me sinto tão seguro, oh glória a Deus, no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, me importa, esse vestem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e as tempestades se acalmam na voz daquele que nos escudo para os que aleluia, Aleluia. Primeiros Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. A palavra do Senhor é digna. Queridos irmãos ouvintes da Santa Palavra de Deus, ao longo da história houve algo que representava a presença de Deus aqui na terra. Era um lugar de culto,
um lugar de adoração, um lugar de sacrifício. Era o símbolo máximo da fé de um povo. Mas há algo que nos chama a atenção. Esse templo que representava a presença de Deus aqui na terra foi destruído 2 vezes. O primeiro templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor. O segundo templo foi destruído pelos romanos, depois que o Senhor havia profetizado a destruição do segundo templo. Se esse templo era tão importante, por que Deus permitiu que eles fossem destruídos? Hoje, lá em Israel, o que resta do segundo templo, somente um pedaço do muro, chamado Muro das Lamentações. O templo foi destruído. Mas por que Deus permitiu que ele fosse destruído? Sabe por quê? Porque existe algo que Deus valoriza mais do que estruturas. O Senhor, hoje, Ele quer falar no meu coração e no teu coração, através desta palavra. O Espírito Santo, Ele fala comigo e fala com você. O primeiro templo, o templo de Salomão, era magnífico, cheio de ouro, cheio de madeiras, que chamavam madeira de lei, madeira nobre, bronze. Era lindo o primeiro templo, chamado Templo de Salomão. E o povo confiava muito ali no templo. O povo adorava no templo, levava o seu sacrifício para o templo, mas o povo estava distante de Deus. A palavra de Deus diz que no tempo do rei Nabucodonosor, que foi ele que Deus permitiu que destruísse o primeiro templo de Salomão, o povo de Israel, eles estavam distantes de Deus, porque havia no meio do povo idolatria. Eles não adoravam somente o Deus único, o Deus verdadeiro. Eles adoravam também outros deuses. E um dos mandamentos de Deus para o seu povo foi: não terás outros deuses diante de mim. E esse povo adorava outros deuses, e esse povo era desobediente. A palavra de Deus fala que um dos mandamentos do Senhor era para amparar os órfãos e as viúvas. E eles desamparavam os órfãos e desamparavam as viúvas. Os seus sacerdotes aceitavam suborno. Nessa época, o templo era lindo, mas o povo estava em desobediência. Havia também um pecado escondido. E Deus levantou um profeta nessa época chamado Jeremias, para falar para o povo: se arrependa dos seus pecados, porque senão o Senhor Ele vai permitir que Nabucodonosor entre aqui em Jerusalém e destrua o templo, e destrua essa cidade. Se volte para Deus. E as pessoas continuaram sem obedecer, se afastando cada dia mais do Senhor. Eles tinham o templo como um amuleto. Ninguém pode entrar aqui, porque aqui é a casa de Deus, aqui é o templo de Deus, ninguém pode entrar aqui. Só que Deus, Ele valoriza mais a obediência do que o sacrifício.
Foi essa palavra que Samuel falou para Saul. Deus, Ele se importa mais com obediência do que sacrifício. Aquele povo sacrificava ovelhas, sacrificava bois pelos seus pecados, mas continuava pecando, continuava desobedecendo a Deus. E chegou o momento que a palavra de Deus diz que Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e destruísse o templo. Levou todo o ouro do templo. Não adianta culto bonito, não adianta levantar as mãos sem santidade, não adianta falar em línguas e viver em desobediência. Deus, Ele está procurando nessa terra sinceridade e não aparência. Aquele povo vivia de aparência, meus irmãos, e o profeta Jeremias falava e eles não davam ouvido. Aí quando chegou o momento, o templo foi destruído. Tem gente hoje que por fora parece que está tudo bem, mas por dentro o altar está quebrado. A palavra de Deus, ela fala também no segundo templo. É importante entender que quando Nabucodonosor destruiu o primeiro templo, o maior símbolo da presença de Deus era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, o propiciatório em cima da arca, com os querubins, e dentro da Arca da Aliança havia a lei dos 10 mandamentos que Moisés recebeu do Senhor, a vara de Arão que floresceu, um pote de maná. Tudo estava dentro da Arca da Aliança. E quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo, a Arca da Aliança havia desaparecido. Eu acredito que Deus não permitiu que Nabucodonosor pegasse a Arca da Aliança. Quando você lê Apocalipse, muitas pessoas aqui deste mundo tentou encontrar a Arca da Aliança. Muitos arqueólogos procuraram a Arca da Aliança em vários lugares e nunca encontraram. E quando foi construído o segundo templo, o primeiro templo foi construído por Salomão. O segundo templo, no tempo do Senhor Jesus, antes do Senhor Jesus, havia sido construído por Herodes o Grande. E o segundo templo construído era mais bonito do que o primeiro. O templo era lindo, tinha mais ouro do que o primeiro, era mais formoso do que o templo de Salomão, o templo construído por Herodes o Grande. E foi nessa época que o Senhor Jesus nasceu, a época do segundo templo. E a palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 19:41, o Senhor Jesus Cristo, ele ia entrando em Jerusalém, de acordo com a profecia, montado em um jumentinho, e ele chorou. A palavra de Deus diz que Jesus chorou quando ele ia entrando em Jerusalém. Ele viu Jerusalém, antes de entrar ele chorou. Porque ele chorou? O templo estava lá, os cultos estavam acontecendo, porque os sacerdotes todos os dias sacrificavam animais, o povo levava animais para ser sacrificados, de acordo com os mandamentos. Os sacerdotes estavam ativos, mas Jesus chorou, porque o Senhor Jesus foi rejeitado pelo povo de Jerusalém. A palavra de Deus diz: veio para o que era seu, e o seu não recebeu. A pior coisa que tem é o templo rejeitado do Senhor Jesus Cristo.
O templo era de Deus. Os sumos sacerdotes diziam que era o representante de Deus. Estava fazendo aquilo que Deus ordenou, os sacrifícios. Mas rejeitaram o Filho de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele profetizou. Ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra, porque um dia vão te cercar, Jerusalém, vão fazer trincheiras ao teu redor e vão destruir essa cidade. 70 anos depois de Cristo, essa profecia se cumpriu. O general Tito de Roma invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, passou 3 meses ali, o cerco. O povo começou a ficar com fome, com sede, porque estava cegado, ninguém podia sair para comprar nada. E diz a palavra, e diz a história, quem conta essa história é o historiador Joséfo. Joséfo, ele viveu no tempo de Jesus. E Joséfo, ele viu a destruição do templo, né? Ele viveu um pouco antes depois de Jesus e viu a destruição do templo. Ele narrou, tem livro do Joséfo. Ele narrou ali a destruição do segundo templo de Jerusalém. O general Tito, ele não tinha o intuito de destruir o templo de Jerusalém. O intuito dele era conquistar Jerusalém, derrotar os judeus, mas ele queria o templo como um troféu. Mas o Senhor Jesus disse: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não caia nesse templo. E o historiador Joséfo disse que um soldado romano, desatento, pegou uma tocha de fogo e jogou dentro do templo e queimou todo o templo para cumprir a palavra do Senhor. Religião sem a presença não se sustenta. Está na igreja e não está na presença do Senhor. Cantar e não sentir a presença de Deus. Servir e estar vazio. Porque, meus queridos irmãos, o pior vazio é aquele que já esteve cheio e um dia perdeu. Se você sente que algo esfriou na sua vida, se você sente que já não é mais como antes, eu quero falar uma coisa para você. O primeiro templo foi destruído, que representava a presença do Senhor na terra. O segundo templo foi destruído, mas depois que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele levantou o terceiro templo. E esse templo não é templo de pedra, é templo de carne. A palavra de Deus, ela diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Os crentes em Jesus é o terceiro templo. A palavra de Deus, ela diz que o verdadeiro templo agora é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: vós sois o templo de Deus. A igreja é o templo de Deus. Eu sou a igreja, você é a igreja. Amém? E em nós habita o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, Deus está procurando um coração para habitar. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que Ele ama guardará minhas palavras, e eu virei, e meu Pai virá, e faremos dele morada. A presença do Senhor agora, ela tem que estar em mim e em você, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas
isso exige de nossa parte santidade. Porque aquele povo perdeu o templo porque não tinha santidade diante de Deus. Exige entrega, exige um coração humilhado diante de Deus, exige intimidade com Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. E dentro do templo é para sair louvores, glórias e honra ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus não divide habitação. Deus não divide habitação. Ou nós somos o templo de Deus ou não. Deus, ele não divide habitação. O Espírito Santo não divide habitação. O diabo vem para matar, para roubar e para destruir. O diabo, ele procura entrar nas pessoas para destruir as pessoas. E quando o templo está cheio do Espírito Santo, não há lugar para Satanás. Quando o templo está cheio do Espírito Santo, não há lugar para pecado. Quando o templo está cheio do Espírito Santo, não há lugar para desobediência. Quando o templo está cheio do Espírito Santo, não há lugar para frieza. Quando o templo está cheio do Espírito Santo, não há lugar para derrota. É o templo do Espírito Santo. Deus levantou esse templo através do Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar a você: você tem sido o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo tem a presença dele. Você tem buscado o seu templo do Espírito Santo? O templo, ele leva as pessoas a querer procurar. O templo leva as pessoas a querer buscar, porque o templo brilha com a luz do Espírito Santo. Vós sois a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Como nós estudamos hoje na escola bíblica dominical, existem barreiras que nos impedem de chegar à presença do Senhor. Como nós estamos hoje na escola dominical, existem os pecados ocultos que nos impedem de chegar à presença do Senhor, barreiras, bloqueios. E Deus, ele tira esse bloqueio, essa barreira, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que nós não estamos sendo um templo onde o Espírito Santo está agindo. Quando nós reconhecemos isso, a palavra de Deus diz em Atos 3:19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha-se o tempo do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor, ela tem que ser real na vida do servo de Deus, na vida da serva de Deus. A presença do Senhor tem que ser real, porque é o templo do Espírito Santo. A casa vazia é um perigo. A casa vazia, ela pode ser invadida pelo mal. O mal, ele procura as casas vazias, os templos vazios. Por isso que nós precisamos a cada dia, como diz a palavra do Senhor, entender que nós somos o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E precisamos buscar essa comunhão, meus irmãos.
Irmãos e irmãs, precisamos buscar esse poder do Espírito Santo. Como o Senhor Jesus diz: para recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor quer que cada um de nós sejamos testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo, desde a menor criança até a mais velha. Como está o seu tempo? A presença do Senhor está viva em você ou não? É quando nós refletimos sobre isso, porque é necessário que nós tenhamos essa presença em nossa vida. É indispensável que o crente tenha essa presença em sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio dele. E a palavra de Deus diz que Ele não apaga o pavio que está fumegando. Talvez você esteja só fumegando, está saindo fogo. Quando está acontecendo isso, Ele assopra. A palavra de Deus diz: Ele não apaga o pavio que fumega, Ele assopra o pavio para pegar fogo. Você quer ser um templo vivo do Espírito Santo, onde você vai constantemente sentir a presença dEle em cada oração, em cada louvor, em cada evangelização. A presença do Espírito será real na sua vida. Você quer ser esse templo, o templo do Senhor Jesus diz, o templo do Espírito Santo, o tempo que Paulo falou. Feche os olhos. Ó Deus, amado Deus de glória, Pai, neste momento eu apresento a tua igreja, Senhor. Ó Espírito Santo do Deus vivo, eu te peço agora em nome de Jesus Cristo a grande bênção, a bênção, Senhor, para o teu povo, Senhor. Senhor, tira as barreiras, Senhor, a barreira que impede, meu Deus, que sinta a tua presença, Senhor, pois a tua palavra diz que existem barreiras, e essas barreiras precisam ser tiradas, como a tua palavra diz, Senhor. E nós oramos, Senhor, pedindo que essas barreiras sejam tiradas e que teu povo possa sentir a tua presença gloriosamente, Senhor. Aquilo que o Senhor preparou para cada um, Senhor, está aqui, Senhor. Ó Senhor da glória, eu oro, Senhor, clamando, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, porque o Senhor comprou este povo, o Senhor comprou com teu sangue, Senhor. Ó Senhor da glória, abençoa, Pai, a tua igreja, Senhor. Coloque em nós o desejo de buscar a tua presença, Senhor, o desejo de buscar santidade, Senhor, o desejo de buscar a tua face, Senhor. Ó Deus de glória, Deus de poder, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, porque eu creio, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que não é pela força, não é pela violência,
Ó Senhor da glória, Senhor eterno, abençoa, Pai, abençoa teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós venhamos priorizar, Senhor, a tua face, Senhor, priorizar buscar a tua presença, Senhor, ó Senhor da glória, Senhor eterno, abençoa teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Deus de glória, Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Quero falar aqui para você o que o Espírito me falou sexta-feira. O Espírito Santo me disse sexta-feira, e eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida que foi ele que falou. Ele me disse: faça uma campanha de 7 sexta-feira com a igreja, todos os departamentos, pré-adolescentes, mocidade, união feminina, grupo de homens. 7 sexta-feira. O objetivo dessa campanha: batismo com o Espírito Santo de Deus e renovo espirituais e dons espirituais para a igreja. E ele disse: incentive a igreja a se consagrar na sexta-feira para vir buscar as bênçãos do Senhor. 7 sexta-feira. Nós vamos abrir um parêntese, porque eu comecei já com os líderes do departamento de homens. A Ele ministramos o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. E aqueles que receberam a campanha, porque foi o Espírito Santo. Essa campanha, Senhor, que o Espírito Santo levantou, Senhor, para esta igreja, Senhor da glória. Pai, eu oro por todos os teus servos e servas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um. Em nome de Jesus Cristo, nessa campanha espiritual, em nome de Jesus. Amém. Essa campanha é só